Agora, a máquina de propaganda israelense é muito poderosa no mundo ocidental, seja porque existem colônias, não de judeus, mas de sionistas em vários países, com grande influência nos meios de comunicação, na indústria de entretenimento, e eles vêm acusando toda contrariedade com a ação de Israel, todo tipo de discordância como antissemitismo. E dizendo que o antissemitismo, eu vi outro dia aqui o representante da Federação Israelita Brasileira dizer que o antissemitismo cresce assustadoramente no Brasil. Eu não tinha notícia disso, pode ser eu desconheça, mas é que cresce na Europa, cresce no mundo. Até a Marine Le Pen está convocando uma marcha em Paris contra o antissemitismo. O senhor acha que existe uma onda antissemita no mundo? Olha, eu não sigo o mundo inteiro, mas essa carta do antissemitismo é uma carta surrada, que confundem. Primeiro, partem do princípio que Israel representa o judaísmo no mundo. Eles não são os representantes dos judeus. Eles são representantes de alguns judeus que estão em Israel, mas eles não devem falar. O que o governo supremacista judaico atual, de extremíssima direita, falam, não é o que falam. Não é que falam as comunidades judaicas independentes. Então, eu não conheço, também já ouvi falar disso. As pessoas estamos criticando muito Israel. Israel tem um investimento enorme. Por exemplo, eles têm aqui uma entidade que chama Stand With Us, e tem um ex-coronel da aeronáutica que posa de cientista político, simplesmente para defender a posição de Israel. É evidente que vários órgãos da imprensa tomam os press releases do consulado e da embaixada como se fosse investigação jornalística. Mas isso já é um problema doméstico. Agora, que Israel tem uma poderosa ação de propaganda, tem, justamente nesse momento que eles estão na pior. Tudo que poderia haver de solidariedade depois dos incidentes do dia 7 foi por água abaixo. O presidente de Israel hoje chegou ao absurdo de dizer que descobriram um bebê com Mein Kampf em árabe, com citações do Rama. Quer dizer, o cara pensa que todos nós somos uns idiotas. Agora, ele próprio, esse presidente, ele fez uma coisa gravíssima da parte do direito internacional, que foi o seguinte: em Gaza, nós não vamos distinguir entre os combatentes e os civis. Isso a proteção dos direitos dos civis é a pedra de toque das leis da guerra, das convenções de Genebra, de todas as convenções internacionais das Nações Unidas. E esse presidente diz: não, nós não vamos distinguir, todos são culpados. As citações das declarações dos ministros desse governo, um até pediu um ataque nuclear, cometendo uma indiscrição, porque no mundo o Israel se esconde que é uma potência nuclear, e o cara pediu uma bomba nuclear. Até o Bibi foi obrigado a suspendê-lo por esse estupício total, por essa declaração estúpida. Então, a questão, eu não vejo. Quer dizer, querer transformar as críticas de Israel, a tomada de posição ao lado do povo palestino e antissemitismo, olha, isso é conversa para boi dormir, isso não cola mais. No Brasil, era o mesmo tempo que na época do governo Clinton, Madame Clinton cismava que havia uma célula terrorista na tríplice fronteira, nós com os estados Argentina e Paraguai, se eu não me engano, se eu não estou trocando fronteira. Ali em Foz do Iguaçu, Porto Iguaçu. Isso, que era ali. E eu dizia à embaixadora, eu falava: embaixadora, não adianta a sua secretária ficar respeitando disso, porque nós já investigamos. Não tem célula nenhuma, não tem célula. Pode ter contrabandista, etc. Célula terrorista não tinha. E o governo e o Washington continuavam a manter. E o governo Fernando Henrique sabia que não tinha. Não tinha, porque se investigou. E não tinha. Não é muito difícil você descobrir células terroristas. Não, todo o beabá os governos sabem. Então, não tinha mesmo. E eu ficava constrangido dizendo para a embaixadora, tinha um ótimo diálogo com a embaixadora, que adorava o Brasil, e dizia: não tem célula terrorista. Não adianta a sua secretária ficar continuando a repetir isso no mundo. Pois é, Desde lá,
desde lá. E agora não tem, não tem. Quer dizer, esse governo nunca descobriu nenhuma célula. Quer dizer, essa declaração escandalosa foi do embaixador ou do cônsul, eles acham que pode. E quando a presidenta Dilma negou o agreement, o que o chanceler de Israel disse? Que nós éramos um anão diplomático. Éramos um anão diplomático. É assim que eles tratam. Eles não respeitaram nenhuma resolução da ONU, eles não respeitam as convenções de direitos humanos e querem falar conosco dessa forma. É um escândalo inaceitável.